Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, onde a gente une administração e literatura, trazendo sempre autores muito relevantes aqui para participar do nosso programa. Bom, e hoje eu trago mais uma vez o professor Fred Tavares, que é mestre em administração, doutor e pós-doutor em psicologia social e professor da UFRJ. Dessa vez, ele vai falar sobre o livro Ecosofia das Marcas, as 3 ecologias na publicidade verde. Fred, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Contra a Capa. Obrigado, Érica. Boa tarde aí a todos. Enfim, então, estamos aí para falar do livro, né, e do percurso, enfim. Então, estou à sua disposição aqui. Bom, no nosso último programa, lá de dezembro, né, quando você falou sobre o livro Gestão das Marcas, você citou que esse livro ele veio como um insight, né, através de uma professora da USP, né, que um aluno dela estava defendendo uma tese. Explica um pouquinho de onde surgiu essa ideia para a gente. Você já deu uma palhinha, mas explica melhor de onde surgiu, de onde veio essa ideia. Então, a minha discussão ela sempre transita nesse campo inter e transdisciplinar. E eu estava no Intercom, né, participando de um GT, né, na área de publicidade, e aí assistindo ao trabalho de um orientando de uma colega, né, da professora Clotilde de Pérez, o Bruno, e o trabalho dele era sobre biologia das marcas, né? Então, ele fazia uma conexão entre a marca e a biologia, mostrando umas aproximações, aquilo me chamou muita atenção, e dessa apresentação eu acabei fazendo um link com um dos autores que eu trabalho, que é o Félix Guattari, tem um livro chamado Das 3 Ecologias, e ele tem esse termo ecosofia, né, que é essa junção dessas 3 ecologias. E aí eu falei, bom, por que eu não posso falar sobre a ecosofia das marcas? Né? Aí eu fiquei assim, mas o que é isso? Eu não sei. Sendo bem sincero, na época eu falei, não tenho a menor ideia. E aí eu tinha um aluno no mestrado, Fernando, belíssimo aluno, brilhante aluno, e eu falei com o Fernando, vamos pensar a sua dissertação dentro dessa narrativa. Mas eu não sei do que é, não. Mas é uma coisa que pode dar pano para manga. Aí o Fernando topou a ideia, né? Falou, legal. Aí esse livro, na verdade, é fruto desse trabalho de dissertação do Fernando, né? Uhum. E a gente foi construindo esse trabalho, fiando como as questões, as hipóteses, enfim, o objetivo, todo o processo metodológico, etc. e tal, para trazer essa discussão dessas ecologias. Que ecologias são essas? Ecologia mental, social e ambiental na marca, né? Uhum. Então, como é que isso pode ser visto? Ou seja, o que é importante que a marca expresse esse movimento dessas ecologias. E é interessante que esse trabalho de pesquisa ele produziu diversos artigos, nós participamos de inúmeros congressos. Ele foi um dos meus alunos na pós-graduação que mais publicou comigo, né? E ele era um mestrando, né? Trabalhando, inclusive, sem bolsa, só para lembrar, porque eu costumo dizer que quem quer corre e faz atrás. Claro, é óbvio que você ter bolsa é excelente, tem que ter mesmo, mas ele trabalhava, não podia ter bolsa, mas fez um belíssimo dever de casa. E eu instiguei o Fernando, eu acho que a gente pode, como eu falei lá no primeiro programa, né, a gente tem que aterrissar isso, sempre porque o leitor tem que entender, como é que eu vejo essas ecologias da marca na prática? Aí a gente pegou a marca Natura, né, com a linha Ecos da Natura, através do canal do YouTube, como exemplo e ilustração dessa discussão dessas ecologias. Ou seja, para mostrar como isso é visível na prática. E aí, por que a Natura? A Natura é a marca verde mais lembrada. Isso eu já tinha falado lá num dos meus livros, né, que é o Natureza S.A., né, o consumo verde na lógica do ecopoder. Falei para o Fernando, atualiza essa pesquisa e verifica qual é a marca verde top of mind, né? E aí a Natura continuava esse papel, né, porque ela foi
pioneira no sentido dessa pegada de marketing verde com essa estratégia de produto com apelo socioambiental, né? Uhum. E ela simplesmente se expandiu nessa linha de mercado. E aí eu queria, dentro da psicologia social, entender esse processo do modo de ser ecologicamente correto da marca, e através dessa ideia dos kits de subjetividade que alicerçam essas ecologias social, mental, ambiental, que a Natura, né, explorava, né? E o livro ele vai trazer esse conteúdo com o percurso desses autores que nós trabalhamos, né, sobretudo Bauman, o Guattari e o Deleuze, né, usando essas relações e noções das ecologias, né, através da ideia do pano de fundo da modernidade líquida, que é um conceito-chave do Bauman, né, para aproximar esse entendimento da relação da marca como uma grife ontológica e, ao mesmo tempo, entender a narrativa da produção de subjetividade através dessas ecologias social, mental e ambiental, que a Natura expressava através dos seus vídeos no canal do YouTube, né? Que é exatamente o que a gente procurou perceber, porque a Natura ela usa uma estratégia de publicização da marca na produtivização da natureza. Ela sempre vende essa questão da natureza como um bem a ser consumido. Né? Uhum. E aí, como é que essa subjetividade incorpora esses valores socioambientais e como ela mentaliza, ela configura esse pensamento dessas narrativas. E aí o livro vai ao encontro dessa pesquisa no sentido de perceber esse movimento, entendeu? O que a gente fez. Essa aposta, né, de transformar a natureza em produto, né, esse é um dos temas, né, do seu estudo. Ela vem de quando, né? Porque assim, você está falando da Natura, que hoje já é uma grande empresa, né? Mas assim, existem empresas menores que estão atuando dessa forma, trabalhando com sustentabilidade, buscando crescimento, buscando atuar a natureza como produto. Desde quando isso é utilizado? Como é que você vê esse surgimento desde o pequenininho? Primeiro, só para a gente perceber, não é o tema do programa, mas é esse livro que eu publiquei, que é esse aqui, o Natureza S.A., né? Consumo Verde na Lógica do Ecopoder, ele é, digamos assim, um livro que traz, primeiro, uma pesquisa sobre essa questão que você acabou de colocar, que é essa trajetória, né? Quando é que a coisa vai emergindo? Exatamente como a pesquisa aponta ali, a partir da Rio 92. A Rio 92 é o ponto de partida, sobretudo da entrada do capital corporativo nas discussões da temática ambiental. É quando as empresas começam a perceber que a sustentabilidade é uma estratégia que se pode operar no sentido de não só de ganho de eficiência, rentabilidade, produtividade, mas, sobretudo, em relação às marcas, né? No sentido dos produtos, no sentido desses apelos, porque ali havia a possibilidade de você ter a expansão de um mercado sensível a esse approach socioambiental. E aí esse livro a gente vai pesquisar o mercado desse consumo verde no Brasil. Aí eu fui pesquisar vários atores, empresas, ONGs, governo, mídia, né, para tentar entender essa teia, né, desse consumo verde, como é que ele estava organizado. E, evidentemente, esse assunto ele começa a se construir no Brasil, mas assim, no início dos anos 2000, ainda muito timidamente. Né? Então, a gente está falando de 20 anos. Né? E exatamente é essa trajetória que eu estou nesse tema do consumo verde no Brasil. Né? Eu sou um dos principais pesquisadores no Brasil sobre esse tema. Né? Esse meu livro, Natureza S.A., ele é também um livro de referência por conta desse descortinamento do mercado verde
Não só através do consumidor, mas através da rede, porque para você entender mercado, você tem que entender os atores. Quem são esses autores? Então, eu estou falando de consumidores, estou falando de ONGs, eu estou falando de empresas, eu estou falando da mídia, eu estou falando do governo. Então, eu quis mapear esses atores para entender a dinâmica. E aí eu fiz um levantamento histórico de todo o consumo verde no Brasil, também fiz um aporte global, mas fiz um levantamento da história do consumo verde desde o momento que o Brasil foi descoberto, né? Havia esse movimento, já havia lá atrás, eu faço essa narrativa histórica de uma temática ambiental sempre de expropriação, enfim, sempre nessa pegada, né? Vamos explorar, né? E, na verdade, essa preocupação hoje, que a gente ainda enfrenta alguns problemas aí em nível de Estado, né, no Brasil, mas essa questão que hoje a gente percebe na temática, por exemplo, da sustentabilidade, ela hoje, em relação às empresas, as próprias organizações têm muito mais sensibilidade de perceber isso nas suas práticas, nas suas políticas, nas suas estratégias, na sua missão, na sua visão organizacionais, ou seja, de perceber a sustentabilidade não como um problema, mas como uma solução. E aí nós sabemos, aí eu também vou fazer outra propaganda aqui, né, porque isso também tem a ver com a pesquisa. A gente publicou um livro chamado Natureza Líquida, né, que é as modelagens marcadas e a publicidade verde. E aí, nessa pesquisa, a gente fez um levantamento dos anúncios publicitários com apelo socioambiental durante praticamente 11 anos, né, pegando exatamente esse pós-Rio 92 e pegando também a transformação desse mercado do consumo verde, a trajetória, né, na sua consolidação, entre aspas, né, nos últimos anos. E percebemos que praticamente de cada 10 anúncios, né, vamos imaginar aí 8 a 9 anúncios com greenwashing, com maquiagem verde. Né? E isso é grave, porque, né, e é aquilo que eu falei anteriormente no programa do ADM Alive, né, se o pessoal relembrar, não adianta você mentir para o consumidor, não adianta você enganar o consumidor, não adianta você falsificar, isso vai ter um retorno. Então, você imagina, se você tem 10, e a gente fez essa pesquisa, a gente tem ali, realmente, foram milhares de anúncios analisados durante 11 anos, fizemos uma categorização desses anúncios, fizemos um levantamento de conteúdo desses anúncios e percebemos isso que eu falei, em torno de 8 a 9 de cada 10, 80% a 90%, enfim, de anúncios com uma maquiagem verde, um discurso insustentável, com uma natureza objetificada, mas, enfim, com problemas ali de confirmação. E, ao mesmo tempo, isso, como eu chamo a atenção, isso é grave porque muito do que ainda se vê é perceber essa relação de contrafação, né? Isso tem que mudar porque as práticas socioambientais têm que ser adotadas não só para fora, mas para dentro. É o que eu falo, não adianta você criar uma política para fora se para dentro você não resolve, você não faz o seu dever de casa. Não adianta você passar uma imagem de compromisso de responsabilidade socioambiental ou social se você não trata bem o seu funcionário, o seu colaborador. Né? Se você não tem um programa que valoriza certas questões são importantes na atualidade, entendeu? Eu falo de todas elas, entendeu o que eu estou te falando? Então, isso eu acho que o consumidor hoje começa a perceber, tanto é que na pandemia, esse é um ponto que eu acho que é importante, as pessoas estão mais atentas, conectadas, e as pessoas vão pesquisar, vão procurar, elas vão atrás da informação. E elas estão numa lógica diferente, numa nova ordem do dia. Aí. Bom, Fred, você, no Ecosofia, você trata dessas 3 vertentes, né, desses registros, como você fala, ecológicos, social, mental e ambiental. Pensando neles paralelamente, tá, você acredita que haja muitas modificações
que haja uma influência muito grande em um no outro, já que a gente vive numa sociedade líquida, né, de mudanças muito rápidas. Como que você vê isso? Então, aí o que acontece? Essa perspectiva transversal entre sociedade e natureza, que integra essas três ecologias, esses registros, como você percebeu, tem uma espécie de costura que é esse capital, ou essa subjetividade capitalística, que faz parte do nosso enredo contemporâneo. Então, na realidade, não é uma questão de predominância ou de prevalência, ou de importância. É preciso pensar que, por exemplo, sob o ponto de vista da marca, né, ela tem que ter preocupações sociais, ambientais, e ela tem que entender também, numa relação da sua subjetividade, na medida que a marca tem uma condição de singularização, entender que essa relação se dá também no mercado com outros singularizantes, com o próprio indivíduo e a sua subjetividade. E aí, como eu costumo colocar, e não só nesse livro, mas em toda a trajetória que eu pesquiso, quer dizer, a marca é uma entidade ontofórica, ela é um ser, ela é um indivíduo também, ela tem um valor, né, de signo que é de singularização. Tanto é que, se você pensar aqui na prática, você vai falar assim, a marca vai acabar. Você imagina, eu dou um exemplo da Coca-Cola, que é uma marca que eu pesquisei há muitos anos atrás. Imagina uma notícia assim, a Coca-Cola vai fechar, vai acabar. Inimaginável. Vai ser uma morte, assim, você tem que enterrar esse ente. A marca é um sujeito, ela não é um objeto. Ela transcendeu essa função de objeto, na medida que ela tem essa condição ontofórica, de ser um ser, de ser um indivíduo, né? E isso é interessante, porque esses registros, eles estão presentes na marca, a sua capacidade de sociabilidade, a sua capacidade de enxergar questões sociais de uma forma mais ampla, conexões nesse campo, questões ligadas às relações humanas, às questões da preocupação ecológica de uma forma ampla, abrangente, da interseção, porque, na verdade, a relação sociedade-natureza é uma relação integrada, não é dicotômica, e, principalmente, também, como eu falei, a questão da percepção dessa marca nessa condição que ela é também um sujeito, né? Ela representa essa condição de sujeito. E ela expressa isso. Você vê, por exemplo, a gente faz isso na pesquisa, a discussão das identidades que a marca promove, e tem uma identidade que a Natura opera muito nas suas campanhas, principalmente que a gente fez esse recorte do YouTube, da linha Ecos, é a identidade urbano verde, né? Que a marca ela é vendida nos grandes centros, mas ela tem que ter uma pegada verde. Então, você cria uma estratégia de identidade urbano verde que é expressa em muitos dos vídeos que a marca representa, né? Ou seja, além de toda a produtilização da natureza, essa é uma questão importante porque essa identidade estabelece uma estratégia identitária da marca de como ela quer ser vista, de como ela se expressa, né, de como ela se comunica, ou como ela quer se comunicar, que a marca tem que ter esse valor que a gente chama até dessa personalidade da marca. A marca também é uma pessoa, exatamente nesse sentido que eu falei, ontofórico. A marca é um sujeito, tem um princípio de singularização. E, evidentemente, a marca tem que buscar isso, como toda grande marca tem uma preocupação de estabelecer esses valores de significação e de singularidade. E aí eu não estou falando só da Natura, eu estou falando de todas as marcas que têm essa pegada, têm essa força, ou têm esse capital, digamos assim, não é simbólico, não, mas tem um capital rizomático de expansão, de captura, né, de desejos, valores, ideias, sentimentos e modos de ser, que a marca vai expressar, e o livro mostra muito isso. São os modos de ser que a marca Natura expressa, né,
dentro das suas estratégias de comunicação. A gente faz uma crítica construtiva, reflexiva, porque não pode deixar de fazer, faz parte, né? Mas é interessante perceber como é que a marca se constrói nessas narrativas que a gente chama de kits de subjetividade, como o exemplo que eu dei do Identidade Urbano Verde, que é um kit de subjetividade que a marca comunica para o seu consumidor, para a venda da sua linha, que é a Natura Ecos. Bom, Fred, para a gente fechar o nosso papo, aquela pergunta que finaliza o contracapa. A pessoa comprou o seu livro, sentou direitinho na cama e vai lê-lo pela primeira vez, abriu a primeira página. Você, como autor, se pudesse falar alguma coisa ali no ouvidinho dela, ao pé do ouvido, o que você falaria? O que eu falei no outro programa Contracapa, né? A obra é sempre libertária, aberta, e o autor e o leitor ele tem que olhar a obra a partir também da sua perspectiva de vida, das suas práticas, do seu cotidiano, porque eu acho que a intenção do conhecimento é produzir novos olhares, novas buscas, novas inquietações. É como a obra pode conectar cada um de nós a novos desafios, a novas costuras epistemológicas, a novas implicações, aplicações, reverberações, né? E transformações no universo, não só da academia, mas no universo também do mercado de trabalho, da sua atividade. Ou seja, olhar como uma obra pode ajudar a desvendar novos conhecimentos, a ter uma visão que eu acho que é importante também, mais crítica, reflexiva, pensar sempre, né? Eu acho que o livro ele ajuda nesse sentido por conta de que mesmo que ele esteja marcado, demarcado, ele não está finalizado porque cada um de nós tem a capacidade de dar o final ou dar a sequência que cada um de nós deseja através da leitura de uma obra. Fred, muito obrigada pela sua participação aqui no Contracapa, trazendo a ecosofia das marcas. Muito obrigada mesmo. Tá bom, eu que agradeço aí. Boa tarde para todos. Boa tarde. Bom, e vocês que acompanharam a gente já sabem, segunda-feira, meio-dia, nosso encontro marcado aqui no Contracapa, falando de literatura, falando de administração. Te espero no próximo. Tchau, tchau.